Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Boa Safra Sementes para a apresentação dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia, ri.boasafrasementes.com.br. A apresentação também estará disponível para download. Informamos a todos os participantes que, após a apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Mais instruções serão fornecidas no início do Q&A. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Boa Safra Sementes e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que os eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nesta conferência o senhor Marino Colpo, CEO, e o Felipe Marques, CFO e DRI. O time de relações com investidores também está presente conosco. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Felipe Marques, que dará início à apresentação. Por favor, Felipe, pode prosseguir. Bom dia a todos. Prazer estar aqui junto com vocês, apresentando o nosso resultado do primeiro TRI de 2026. Marino Colpo, nosso CEO, eu aqui, Felipe Marques, CFO da companhia. Vamos aqui iniciar aqui a nossa apresentação. Prazer estar com os nossos acionistas nesse nosso primeiro resultado aqui do ano. Marino, por favor. Bom dia a todos, é uma honra estar com todos vocês aqui. Rapidamente, gostaria de falar um pouquinho da história da companhia. Então, alguns pontos aí que marcaram a nossa história, de destaque: a abertura de capital em 21, em 22 o lançamento do FIAGRO, em 2023 nós inauguramos alguns CDs, entramos em novas culturas, além da soja, e adquirimos aí a da soja. Em 2024, fizemos o nosso follow-on. E 2025, fizemos a emissão de 2 CRAs. Adquirimos a SBS Green Seeds, nossa empresa de forrageiras, expandimos para o sul do Brasil. E agora, em 2026, aí na página 4, tá? Para quem está só ouvindo o áudio, em 2026, eu já destaco que já dentro desse ano, nós, através da Bestway, fizemos 2 negócios. Assumir a unidade de Ituiutaba da Syngenta, na qual assumimos há 10 dias atrás. Então, já assumimos a planta. E a joint venture na Nigéria, também pela Bestway, é uma expansão forte, aí 2 grandes negócios que fizemos na área do milho, tá? Já em 2026. Passando para o slide de número 5. Bom, eu gosto de comentar sempre sobre a sazonalidade do nosso negócio. A gente tem investido, tem crescido, deve diminuir a nossa sazonalidade, ou seja, aumentar o faturamento no primeiro e no segundo trimestre. Essa é uma tendência ao longo dos anos, né? Mas a gente tem uma grande dependência da semente de soja, é o grosso do nosso negócio. Então, em termos de receita,
o principal para a companhia é sempre o terceiro e o quarto, tá? Então, faz com que os números do primeiro TRI são importantes, mas dentro aí da nossa expectativa de faturar até mais que no ano passado, que encerrou em quase 2,6 bilhões, 130 milhões é um faturamento relativamente pequeno, então mais ou menos 5% do nosso ano no primeiro TRI. Comparando os números aí na página 5, no primeiro trimestre de 2025, a gente faturou 109 milhões contra 132 milhões, crescemos 20%. Eu destaco ali o lucro bruto, tá? Mostra um pouco das novas culturas, que melhoram um pouco o resultado. No primeiro TRI de 25, a gente teve um pequeno prejuízo de 158 mil, e agora em 26 a gente está com 27 milhões de lucro bruto. A parte do EBITDA, nós estávamos com 15 milhões de prejuízo, e já no primeiro TRI de 26 a gente está com 9,8 milhões de resultado. E o lucro líquido, já tirando o slide 11, ele caiu um pouquinho de 5,7 milhões para 3,7 milhões, mas basicamente a gente está crescendo em lucro bruto e EBITDA, o que tem crescido e que está atrapalhando o lucro líquido é mais a despesa financeira. Então, é um pouco mais devido à alta taxa de juros que nós temos passado. Mudando aí para a página 7, falando um pouco dos destaques. A página 7 ela é muito importante, ela mostra que hoje nós estamos com 18 unidades, tá? E a localização delas no mapa do Brasil. Então, a companhia tem expandido bastante sua presença geográfica. Mostra um pouco a capacidade produtiva. Eu destaco aí que nós não aumentamos a capacidade produtiva em relação a 2025, então, para 2026, continuamos com 280 mil bags de capacidade, mas nós aumentamos a área contratada. Tá? Essa área contratada é a área que a gente planta. Essa é uma área que ela é plantada e vai se tornar a semente. Tá? Então, ela vai se tornar, são áreas de produtores integrados, são produtores parceiros. É importante destacar que foi a primeira vez que a gente passou em hectares de área contratada em relação à capacidade. Tá? Se vocês olharem aí, desde o passado, a nossa área contratada sempre é menor que a nossa capacidade produtiva, e esse ano eu acho que fui muito feliz em aumentar tanto a área contratada, porque principalmente por causa da qualidade. A gente está muito focado em qualidade, em entregar uma semente de alta qualidade, e eu acho que foi um grande acerto da companhia, porque a gente teve uma condição climática muito difícil, com excesso de chuvas. Nós temos aí uma expectativa. Hoje a diretoria acredita em uma falta de sementes no mercado, principalmente em alguns ciclos, tá? Então, o ciclo médio é o ciclo aí que vai de 7,8 a 8,2. Você tem tá muito difícil de conseguir semente desse ciclo no mercado, e a gente ter aumentado tanto a nossa área foi um grande acerto, porque não só a gente conseguiu fazer um volume um pouco menor do que a gente planejava, mas ainda próximo dos nossos objetivos. Então, a gente conseguiu fazer semente, mas a gente tem também uma semente de altíssima qualidade, e nos exames de laboratório que temos feitos, né, os pré-testes, nossa semente nunca esteve com tanta qualidade. Então, acho que junta dois pontos: alta qualidade, junto com uma escassez maior de semente no mercado, e isso faz com que a gente esteja animado. Tá? Mudando para o slide de número 8,
Essa é a nossa carteira de pedidos. Para mim, é muito mais importante que o balanço, que os números, que representam só 5% do que a gente fatura no primeiro TRI, né, do que a gente fatura no ano. A carteira de pedidos é um ótimo guidance para o que deve ocorrer durante o ano. E a gente está com uma carteira recorde de 1,5 bi. Tá? Essa é uma carteira combinada de sementes de soja e outras culturas, mas quando a gente compara com o primeiro TRI de 2025, nós estamos aí ainda crescendo em relação a 2025, a maior carteira do primeiro TRI de vendas que a companhia já teve. E como vocês podem olhar, essa carteira ela normalmente evolui no segundo trimestre, depois a gente começa a faturar no terceiro e quarto e ela vai diminuindo. Tá? Eu gostaria de mostrar aqui a pedidos de soja. Tá? Então, nós estamos dos nossos 1,5 bi, 1,3 bi em soja, em sementes de soja, ele está ligeiramente abaixo do primeiro TRI de 2025. E eu acho que o grande destaque é para o crescimento aí na página 10 de demais culturas. Que, bom, a carteira de pedido específica não está mostrando aí, mas está aí, ok. Página 13, então, que são 193 milhões, foi a nossa carteira de pedido só de outras culturas, frente a 17 milhões do primeiro TRI de 2025, e mostra aí a grande oportunidade que a gente está tendo de crescer em novos negócios, em novas culturas, e a companhia tem aproveitado muito isso. Eu acabei pulando para frente para o número 13, voltando agora para o slide de número 11, para quem está acompanhando só o áudio. Nesse slide mostra um pouco da diversificação, acho que é basicamente o mesmo assunto. Mostra que as novas culturas representavam aí 11% e 179 milhões em 2025, e agora nos últimos 12 meses de 26, elas já estão representando 13%. O crescimento percentual não é tão grande, mas em termos de faturamento a gente cresceu mais de 73% em novas culturas, chegando aí em 311 milhões. Passando para o slide de número 12, falando aí de sementes de soja em novos negócios, mostra novamente as novas culturas, o crescimento que a gente tem tido, tá? Um crescimento aí de 31%. E agora, passando no slide número 13, que a gente já tinha falado, ele mostra sua carteira de pedidos de outras culturas e serviços, na qual aí não está a carteira de soja, e dá para ver aí, principalmente olhando o histórico, a forte evolução que a gente tem tido nessas novas culturas e o porquê que a gente está animado também no crescimento dessa nova parte da companhia. Passando aí para o slide de número 14, eu vou passar agora para Felipe Marques, nosso CFO, falando um pouco aí sobre os dados financeiros. Obrigado, Mariana. Então, olhando aqui a receita operacional bruta da companhia, a gente mostra aqui uma evolução de 17%, né, nesse trimestre, indo para 143 milhões, conforme o Marino citou aqui, puxado, sim, pelos outros negócios da companhia, então mostra como que a gente realmente está reduzindo a sazonalidade e impactando já o nosso lucro bruto na companhia, dado esses nossos outros negócios, e corroborando ali com a carteira de pedidos, né, que tem um grande salto. Então, olhando tanto o cenário aqui para trás, quanto olhando para frente, como os outros negócios da companhia já estão mudando a cara aqui do nosso resultado, tanto no top line, quanto olhando também margem bruta, quanto EBITDA.
Olhando o LTM, né, para a gente diminuir a questão da sazonalidade da companhia, a gente cresce 37%, né? Então, a gente atinge aqui 2,8 bi de reais versus aproximadamente 2.100 que a gente teve no período anterior. Do ponto de vista aqui do EBITDA da companhia, o EBITDA ajustado aqui, a gente tem até uma queda aqui em relação a ele, mais por uma questão de marcação a mercado que a gente tem, então ele sai de menos 39 para menos 25 da empresa, e quando você olha o LTM, a gente tem essa queda de 146 para 131, uma queda de 10%. Acho que o principal ponto aqui que a gente quer reforçar que esse é um efeito realmente de marcação ao mercado, que puxa aqui, que foi na ordem de 35 milhões aproximadamente, que foi o que puxou aqui o EBITDA ajustado para baixo, mas a gente olha o EBITDA da companhia subindo trimestre a trimestre, justamente pela questão das outras culturas da empresa. E também ali dentro do EBITDA a gente já consegue ver uma redução expressiva que a gente conseguiu implementar, tanto das despesas administrativas quanto de despesas comerciais. Quando a gente olha o primeiro trimestre de 25 versus o primeiro trimestre de 26, então mostrando aqui já a estruturação que a gente fez no final do ano passado, isso já começa a se mostrar em números, um menor nível que a gente tem em números absolutos e aí, consequentemente, em números relativos, dado a gente ainda crescer, né? Apesar da gente, como o Marino mostrou ali, a gente não cresce em capacidade instalada em soja, então a gente vai para um ano de capacidade estável de um ano contra o outro, mas a gente continua assim crescendo, tanto quando a gente olha o trimestre quanto que a gente olha o LTM, muito puxado pelos outros negócios da companhia. Então, a gente permanece, sim, a estratégia de crescimento, muito mais voltada para os outros negócios, e isso já começa a refletir aqui no nosso resultado. Em termos de lucro líquido, como o Marino citou, é um trimestre né, dado aqui de preparação, né, para o grande foco para o segundo semestre, muito em linha com o trimestre do ano passado, do período anterior. Então, foram 6 milhões no primeiro TRI de 25 e 4 milhões aqui no primeiro TRI de 26. Uma queda aqui, quando você olha o LTM, de 94 para 15. Eu acho que aqui pega justamente aqui o período que a gente teve ali no resultado de 2025, dado a questão aqui, né, de oferta de semente no mercado, os preços e excesso aqui de produção que a gente teve e que a gente teve uma desalavancagem operacional. E do ponto de vista de CAPEX, é algo que a gente também já vinha falando com vocês ali no resultado do final do ano, e aqui mostra que, de fato, como que a gente já está com CAPEX em níveis bem menores do que o histórico, né? Então, fizemos aí um CAPEX de melhorias de 13 milhões de reais, que está aqui dentro desse primeiro TRI de 26, e aí mostra que, dado o não crescimento em semente de soja, utilizando a estrutura que a gente tem, então a gente já começa a ver aqui um novo nível de menor necessidade de caixa para CAPEX da empresa, em linha com o nosso que a gente está buscando de ter uma maior eficiência de capital. E aqui no slide seguinte, que é o slide 16, a gente também já mostra alguns números dessa nova realidade que a gente está vivendo, né? De todo o trabalho que a gente fez ao longo do ano. E a gente, né, tem aqui um índice de liquidez corrente, mesmo com um crescimento tão expressivo que a gente teve no ano passado, né? Que nunca teve um crescimento tão alto como que a gente teve em 2025. A gente realmente consumiu mais capital de giro, mas mesmo assim a nossa liquidez corrente da companhia nunca esteve tão alta, né? Então a gente saiu de 3,5 de liquidez corrente para 4,6. Eu acho que aqui poucas empresas do agro têm um perfil de liquidez corrente tão alto como a Boa Safra. Então acho que a gente fez um trabalho de solidez financeira e a gente vê que o agro que ele está sofrendo hoje
Às vezes não é um problema de patrimônio, é um problema de liquidez. E aí a gente mostra aqui como que a gente se diferencia no mercado. E isso aqui eu acho que é algo fundamental que dá muita solidez para os nossos negócios que a gente está fazendo, por todos os nossos parceiros que a gente faz negócios, de fazer negócio com a Boa Safra, da gente honrar, né, os nossos negócios num ano ainda desafiador aí, com restrição de oferta de semente, e que o cliente pode estar pagando a gente, que a gente tem aqui um índice de liquidez tão alto, e que a gente realmente se torna cada vez mais um parceiro confiável, né? Já somos 10% de market share. E entrando um pouco na discussão, eu acredito que esse é uma das razões também, porque apesar do mercado estar gerando mais lento, né, e essas são as informações que a gente tem públicas e é o que todo mundo tem falado, a gente tem visto uma grande demanda pelo nosso produto. Muito porque a gente percebe um medo, tanto nas revendas quanto nos produtores, de estarem comprando aí com outras sementeiras que estão numa situação financeira talvez mais complicada, né? Enfim, mas com tantas RJs no próprio setor de sementes que houve, que a gente percebe que existe um momento de desconfiança geral e a gente, por ser uma empresa com alto nível de liquidez, um endividamento bastante alongado, a gente tem conquistado, empresa listada, enfim, com dados públicos, a gente tem conquistado uma parte aí da preferência do nosso cliente e eu acho que é por isso que a gente está conseguindo ter, inclusive, as vendas, carteira de pedidos muito similar e até crescer, né, no global em relação ao ano passado, quando o mercado está muito menos comercializado que no ano passado. Então, acho que é um ponto. Sem dúvida. E quando a gente olha aqui a dívida líquida da companhia, descontando aqui o nosso contas a receber, né? Porque o nosso contas a receber é um contas a receber de 30 dias, 29 dias aqui. Então, é um contas a receber muito curto, né? Então, é uma dívida de curtíssimo prazo que a gente tem, que é o recebível que a gente tem, ainda mais num crescimento tão expressivo como que a gente teve, né, do ano passado. Então, a gente mostra que a gente tem uma dívida líquida aqui, descontando o conta a receber, de apenas 63 milhões de reais. Então, acho que aqui corrobora, como eu disse, a gente é uma empresa muito sazonal, então tem que olhar o filme inteiro, o retrato do trimestre, às vezes não simboliza o filme. Então, aqui, por isso que a gente mostra aqui essas informações para vocês, que realmente mostra o nível de liquidez e solidez nossa, e conforme o Marino citou... Eu acho que um ponto aí é que o primeiro TRI não pega o que a gente recebeu, né, agora em 30 do 4, Isso. que é grande parte do nosso recebível, né, quem é do agro sabe que é 30 do 4, se a gente receber 30 do 4. Então, grande parte do nosso recebível aí já foi recebido agora no último dia 30, mas o primeiro TRI não pega isso, né? Então, exatamente, que aí a gente vai conseguir mostrar ali no fechamento do segundo TRI do ano esse recebimento, e a gente recompõe, como esse é um ano, né, com uma vertente de crescimento menor, dado a estabilidade da capacidade produtiva em sementes de soja. Então, é um ano que a questão do crescimento de consumir capital nosso, que foi o que a gente viveu no ano passado, não temos essa pressão para esse ano, né? E o cronograma de amortização, né, algo que a gente se orgulha aqui de falar, a gente só tem 62 milhões apenas para vencer dentro de um ano. Então, 96% da nossa dívida está em longo prazo. Então, acho que isso a gente é talvez uma das poucas empresas do setor que tem, talvez a melhor, que tem um nível de amortização aqui no agro, com esse cronograma de amortização de dívida de longo prazo, foi, né, quase 600 milhões, mais de 60 meses, e com esse nível de liquidez corrente de quase 5. eu acho que a empresa foi bem feliz aí nos CRAs que a gente emitiu no ano passado, tinha um bom momento de mercado, alongou bastante o perfil da dívida. Né? E eu acho que isso coloca a gente numa situação tanto de custo financeiro, muito diferenciada quando você compara em todo o setor agro do Brasil. E a própria crise do setor de semente. Sem dúvida. E quando a gente olha aqui o nosso fluxo de caixa da operação,
a gente já começa a ver, né, um consumo de caixa muito menor, né, uma redução de 42% em relação ao TRI de 25%, né, mesmo vendendo mais sementes, né, de outros negócios nesse primeiro TRI, então que naturalmente puxam mais capital de giro, né? Então a gente vê aqui já uma redução de 42%. Então aqui a gente já começa a ter bons indícios aqui de todo o trabalho que a gente fez no ano passado, já está se refletindo numa menor necessidade de caixa operacional, mesmo já no primeiro trimestre, né? Então, isso acho que é algo que é o novo tom da companhia, que é o nosso projeto de eficiência, né, de buscar otimização ao longo do ano de 2026. Então, a gente brinca, né? O resultado do primeiro TRI, em geral, ele não é muito forte, mas a gente fala assim, é quando a gente trabalha mais, é o primeiro e o segundo TRI do ano, e é ele aqui, a gente já consegue compartilhar com vocês alguns números, a carteira de pedido, que já um guia para o que a gente está se preparando para estar entregando dentro do segundo semestre do ano. Bom, obrigado. Agora a gente vai abrir aí para perguntas e para o Q&A. Estaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando sobre abaixar a mão. Para fazer perguntas por escrito, por favor, clique no ícone Q&A informando o nome, a empresa e a sua pergunta. Vamos à nossa primeira pergunta, é do Pedro Fonseca, da XP. Abriremos o seu áudio para que você possa realizar sua pergunta. Pedro, por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia, Marino, Felipe, obrigado por pegarem nossas perguntas. A minha primeira dúvida é sobre estratégia comercial. Vocês me corrigem se eu estiver errado, por favor, mas há 2 anos, né, a companhia teve uma estratégia de segurar um pouco mais as vendas. No ano passado, acho que voltou, né, mais para normalidade de estratégia da companhia, de talvez até acelerar um pouco mais as vendas frente ao mercado. E o que eu queria entender é que, dado o contexto, né, que vocês enxergam uma falta de sementes, como vocês estão pensando a estratégia de go-to-market esse ano? E ainda sobre, né, essa parte comercial, eu queria ver com vocês se vocês conseguem nos fornecer alguma granularidade em relação a esse crescimento aí de mid-single digit na carteira de pedidos. Eu sei que sempre é um tema sensível, difícil de dizer, dado, né, a questão de portfólio, mix, etc. Mas ter alguma granularidade de preço e volume nos ajudaria a modelar aqui o restante do ano. Essa é a primeira pergunta. A segunda é sobre alavancagem, né? De fato, vocês trouxeram muito bem, posição de liquidez da companhia super sólida, mas o nível de alavancagem é um pouco mais alto, entendemos que é sazonal, né? O pico, e também pressionado pelos resultados um pouco mais fracos do ano passado, mas o que eu queria entender é como a companhia enxerga o nível de alavancagem, se entendem, né, que com a melhora operacional esse ano, essa alavancagem já deveria vir para um patamar mais saudável, ou se vocês eventualmente estudam alguma medida visando a diminuição dessa alavancagem ao longo do ano. Essas são minhas perguntas. Obrigado. Bom, muito obrigado pela pergunta. Olha, a gente está muito bem vendo. Falando de estratégia comercial, vou falar estratégia comercial, o Felipe fala um pouco da alavancagem. Falando da estratégia comercial, eu acho que a gente está muito bem vendido esse ano, tá? Uma parte dessa venda foi feita em janeiro, fevereiro, em março a gente vendeu bem, abril também as vendas agora estão indo muito bem. Eu acho que a gente, em uma parte do volume, a gente acabou não capturando essa alta dos preços, na outra parte a gente já está capturando a alta dos preços, porque essa falta de semente tem feito com que tenha subido os preços, e a gente está bem animado em relação ao ano. A gente está com uma perspectiva muito boa, principalmente pela captura de maior preço na própria semente.
dado a uma restrição de oferta, e essa restrição é geral, não só nossa, né? Mas, então, o mercado está bem comprador. A gente, inclusive, tem alguns materiais que a gente acha que vai ter falta no mercado, a gente ainda tem esses materiais para vender, então a gente tem tentado operar com uma margem um pouco melhor. Eu acho que vai ser um ano positivo. Não positivo em volume, mas eu acho que positivo em margem, em preço, e, e, e é um pouco do que a gente está esperando para o ano. Ô, Pedro, com relação à sua pergunta sobre a questão da alavancagem, a gente está muito confortável aqui com o nível de alavancagem da companhia. O que a gente teve aqui é uma questão de margens muito estreitas, né, pelo que a gente já conversou ali dentro do ano de 2025, e pressionado pelo crescimento que foi o maior histórico nosso, né? Isso puxou a nossa necessidade de capital de giro. Como a gente pisa no freio aqui na soja nesse ano, né? Então a gente está indo com o mesmo volume de capacidade instalada no final do dia. Então essa demanda de capital de giro para crescimento, ela não há em semente de soja, né? Então isso já facilita muito a questão da própria geração de caixa, que a gente já consegue já ver uma menor necessidade de caixa nesse primeiro tri de 2026, que não é muito expressivo, mas a gente já começa a já ter alguns indícios dele. E conforme o Marino citou, a gente tem um cenário de restrição de oferta, então é um cenário de preços, mais uma nova pressão adicional em preços no final do dia. Então, acho que a questão aqui que a gente está nesse ano é um ano naturalmente que não demanda capital por uma questão de crescimento, é mais os outros negócios da companhia que estão demandando crescimento, mas eles são menores, bem menores do que a semente de soja, e a gente já está vendo essa questão dos novos preços que estão sendo praticados no mercado de sementes de forma generalizada. Eu acho que não é só em semente de soja. Então, acho que o que passou, o que a gente viu lá do passado de preços, os preços em geral, a gente está vendo em várias culturas de sementes uma restrição de oferta pela crise que passou o setor, e ainda agravado pela questão climática. Então, você tem uma oferta reduzida e os preços das sementes, a gente já está vendo preços de forma generalizada, inclusive em outras culturas, preços mais altos para 2026. Então, eu acho que a questão aqui, então, a gente tem essa questão da geração de caixa normal, porque não demanda o crescimento, e também as melhores rentabilidades que a gente vê. E quando a gente olha o resultado financeiro líquido da companhia desse primeiro TRI, ele foi um resultado de apenas 3 milhões de reais negativo. Então, e mais uma vez a gente reforça, né, que a questão, quando a gente olha o filme da companhia, o que a gente mostra aqui nos trimestres, ele não retrata o filme. Então, ele mostra que quando a gente olha o retrato inteiro, a gente vê as despesas financeiras líquidas da companhia no momento que consome caixa baixo, né, no final do dia. Então, eu acho que o nível de liquidez que a gente fez e dado todo esse trabalho de não crescimento nesse ano, eu acho que já está começando a mostrar os resultados. Obviamente, nos próximos trimestres a gente vai estar compartilhando, mas é algo que não é a nossa atenção aqui, porque eu acho que a estrutura de capital da companhia está muito bem feita, e agora é a gente capturar valor na operação, conforme sempre o fizemos, né? E foi realmente um outlier o que aconteceu dentro de 2025. É isso. Eu, para completar, eu destaco que um dos grandes agressores da nossa margem bruta do nosso negócio foi a sobra de semente no ano passado. A gente tem feito um projeto muito forte de eficiência, mas é realmente para ganhar eficiência na empresa, porque apesar da gente estar crescendo muito em volume, a gente perdeu uma eficiência no ano passado. Acho que foi esse que foi o que a gente falou muito aí no quarto tri. Então, a gente perdeu eficiência, teve uma grande sobra, produzimos aí 280 mil bags, vendemos 210, um pouquinho mais, 212,
mas que seja 70 mil bags de sobra, é 30%. Então, é uma sobra muito alta. Sendo que a gente teve aí uma média 20%, alguns anos até a 17%. E a gente percebe que sempre que a sobra baixa, a nossa margem cresce muito, obviamente. E quando sobra muita semente, a nossa margem cai. Foi lógico, foi um ano de preços mais difíceis, um excesso de oferta de semente, margens um pouco mais baixas, mas quando a gente olha no geral, a, a nossa sobra foi um detrator. E para esse ano, né, a gente veio aí com a ideia do mesmo volume, vender mais. A gente já começou a enfrentar um pouco de dificuldades na produção, mas ao mesmo tempo está conseguindo precificar melhor. Quando a gente vê a carteira de pedidos, está muito em linha com o ano passado. Então, a gente acha que o projeto Eficiência vai funcionar e, se tudo correr bem, a gente deve terminar o ano aí com níveis de sobras muito mais baixos, o que já melhora a margem. Se a gente for capaz de capturar esse preço, que é o que a gente tem feito, né, e capturar esse preço por causa de uma oferta um pouco menor, um pouco mais de preço, a gente ainda consegue melhorar um pouco mais. Então, tudo nos mostra que a gente também, a administração está confiante de que a gente deve voltar aí aos níveis de margem mais históricos da companhia. Tá muito claro. Obrigado a ambos pelas respostas. Obrigado. Próxima pergunta é de Pedro Gama, do Citi. Pedro, por favor, pode prosseguir. Mariano, Felipe, bom dia. Obrigado por pegar as perguntas. Aqui do lado eu tenho dois pontos. Primeiro, assim, vocês já abordaram um pouco na dinâmica de dívida líquida do TRI, mas eu queria ouvir um pouco mais de vocês sobre a dinâmica de recebimento das vendas dessa safra, que ocorreram, acho que grande parte ao longo de abril e tem um pouco para ocorrer agora em maio. Assim, o que que a gente pode esperar com relação à inadimplência? Houveram muitos pedidos de prolongamento do pagamento. E queria ouvir também vocês se como é que vocês veem o balanço daquela estratégia que vocês desenvolveram há uns meses atrás de diversificar o portfólio de clientes? Se vocês veem que foi uma estratégia acertada ou não. E o outro ponto, assim, entrando um pouco nessa dinâmica que vocês falaram de falta de semente, assim, da dinâmica comercial, quero ver com vocês como é que está o mix de produto premium, está se comportando dentro da carteira de pedidos e como é que vocês veem, assim, dado esse cenário difícil do produtor, com margens apertadas, as revendas também estão um cenário um pouco parecido, se nesse cenário de aumento de preços de sementes a gente poderia ver uma certa destruição de demanda por esse produto mais premium e como é que isso aí afetaria a variedade que vocês têm no portfólio? São esses pontos. Obrigado. Bom, Pedro, eu vou responder aqui suas perguntas. Eu acho que depois vou passar para o Felipe comentar um pouco sobre inadimplência. Ele tem até mais dados do que eu. Te falando sobre a venda, que foi a primeira pergunta. Olha, muito bem, tá? A gente o mercado está girando muito mais lento, tá? Você percebe que os produtores estão pressionados pelo aumento do custo dos insumos, tá? Vamos lá, o fertilizante disparou, o químico subiu um pouco e a semente subiu também, tá? Então, quando você olha a margem do produtor, ela nunca teve uma foto tão feia. Eu não estou falando que é o filme, porque o filme a gente só vai saber no final do ano que vem, mas a foto hoje do produtor, a margem do produtor para o ano que vem, ela é uma margem, historicamente, neste momento, ela mostra ser a pior dos últimos 5 anos. Tá? Então, a foto é essa. Se a commodity não mexer até o ano que vem. Né? Mas hoje a foto é essa. Para o produtor que quer fazer todo o negócio cavado, dele está bastante comprimida, tá? Então, essa é uma verdade. No geral, está todo mundo vendendo abaixo. Mas nós estamos até surpresa, uma surpresa positiva, a gente está conseguindo ir muito bem nas vendas e a gente discute internamente, né, que isso é devido à solidez da companhia.
Então, tem muita gente buscando a gente. Eu brinco que tem concorrente, tem clientes aqui que falam que não vão comprar, que vão comprar do concorrente e voltam 3 vezes. Né? Então, eu falo, não, esse preço está caro, eu vou comprar de outro. Aí volta, e volta, e volta, e acaba fechando. Então, eu vejo que tem uma desconfiança grande. A gente teve muitas RJs no setor de semente, tanto o produtor quanto a revenda, ela não está se sentindo tão segura de mandar dinheiro para muitos dos nossos concorrentes. Isso, eu acho que nos tem ajudado, tá? Então, esse é o sentimento da administração, tá? E o meu sentimento de por que, apesar do mercado estar pouco rodado, a gente está conseguindo ainda assim performar, porque o produtor, no fim, eu acho que ele vai deixar muito para a última hora a compra de muitos insumos, porque ele está acreditando que o insumo vai cair. Né? Eu converso, tem um produtor muito amigo meu, falou assim, olha, eu não preciso ter muita pressa para fazer mau negócio. Então ele fala, os insumos estão caros, a soja para o ano que vem está barata, eu não preciso ter pressa para travar. Enfim, é um pouco o sentimento que eu tenho dos produtores, tá? Essa é uma visão de produtor, eu estou passando a visão da empresa. Como companhia, eu acho que a gente está navegando bem esse cenário, tá? E as nossas vendas estão boas. Na inadimplência, o Felipe vai dar mais cor ao que eu vou falar, mas até o momento, tá? Então até a data de hoje, aí dia 14/5, a gente não teve nenhuma grande surpresa na inadimplência e está tudo andando dentro do esperado. E a gente acha que deve ter uma inadimplência em linha com os últimos 2 anos. Tá? O nosso histórico era uma inadimplência muito baixa, praticamente era zero. Tá? Nos últimos 2 anos a gente começou a ter inadimplência, mas nada alarmante. Então, ao que me parece até hoje, a gente deve ir nessa linha dessas RJs aí que teve, a gente basicamente passou ileso em todas, assim como nos últimos 2 anos. Tá? Então, é isso. O Felipe vai completar a minha resposta. Falando aqui do produto premium, nós temos feito um grande trabalho em produto premium, a gente tem lançado novas marcas focadas no cliente premium, e essas marcas têm conseguido crescer apesar da crise, apesar da dificuldade. Eu acho que devido a 2 pontos. Tá? O primeiro, porque a gente tem realmente conseguido colocar muita qualidade nessas marcas. Tá? Então, elas realmente têm uma capacidade diferenciada, e eu acho que a grande parte dessa qualidade é devido ao nosso grande volume, então a gente consegue escolher os melhores lotes, e eu posso afirmar para vocês que a gente tem conseguido pôr na nossa marca Premium os melhores lotes do Brasil. Tá? Então, a nossa semente Premium, ela é imbatível, não existe qualidade, eu acredito que nem igual. Tá? Melhor impossível, nem igual tem. Então, a nossa semente Premium, ela está indo muito bem, ela é muito, muito boa de qualidade. Mas eu destaco um segundo ponto, que é a capacidade de formar equipe. Tá? Então, nós tivemos muitos RJs no setor, e eu acho que é importante destacar para os nossos acionistas que dessas RJs, 2 RJs grandes do setor, de empresas top 10 do setor que tiveram, a gente teve uma parte considerável do time dessas empresas, do time comercial, que veio trabalhar com a Boa Safra. Né? E nessas novas marcas, prêmios que a gente está falando, e eles trouxeram carteiras de clientes, então a nossa carteira de cliente também vai aumentar bastante nesse. Aí, muitos desses times estão trazendo uma carteira que a gente não tinha anteriormente, que era uma carteira de venda direta. Tá? Então, essa marca Premium é muito focada na venda direta, direto para o agricultor, direto no agricultor de maior volume, e a gente está bem animado aí com os resultados e com o crescimento que essas marcas estão tendo. Sobre a diversificação da venda,
Eu acho que foi o caminho que foi perguntado se a estratégia de aumentar a base de clientes foi correta. Eu acho que foi a melhor e talvez a única estratégia que a gente poderia ter feito, tá? Caso a companhia não tivesse feito isso, a gente poderia estar em problemas no dia de hoje, dado que se você olhar os dados históricos, lá em 21 a gente atendia mais ou menos 300 revendas, tá? E quando você olhava, a gente tinha uma concentração muito forte. E essas revendas, a maioria delas, ou uma grande parte delas, é, entrou em RJ. Elas pediram recuperação judicial nos últimos 3 anos, tá? De 2022 para cá, e 23 para cá. Então, elas entraram em graves problemas financeiros. E a gente não só conseguiu escapar das RJs, como conseguiu crescer muito em venda e aumentar a base. Eu destaco que no ano passado, tem que olhar o número exato, mas a gente vendeu para mais de 950, tá? Pontos de venda, 950 revendas tinham o nosso produto. Tá? E a gente hoje é uma empresa muito mais pulverizada, muito mais diversificada, tem um custo comercial um pouco maior, a gente tem endereçado isso, tem tentado melhorar a margem também para caber esse custo. Hoje a gente não tem uma grande concentração. Isso nos ajuda em tudo, na venda, no planejamento, no número de equipe, na confiança no número e também na inadimplência, porque a gente sai de um risco muito concentrado. Eu acho que são esses os pontos. Felipe, se quiser Não, confirmar. e corroborando aqui o que o Mariano falou, acho que essa diversificação que, né, que a gente atendeu 996 lojas no ano passado, né, clientes, carteira no total, mostra que mitiga o risco da inadimplência e de concentração que você tem. Então, a nossa carteira hoje ela está muito mais pulverizada e olhando o retrato dela hoje aqui da companhia, não tem nada que nos preocupe que seja um risco relevante para a empresa, né? Então, eu acho que o trabalho que a gente fez aqui, vem fazendo ao longo do tempo, né, de garantias e dos relacionamentos sólidos que a gente tem com os nossos clientes, mostra que realmente a gente vai continuar mostrando uma carteira, uma inadimplência aí muito abaixo do que a gente vê do mercado, né? E a gente mostrar que realmente isso é um diferencial nosso aqui da companhia. E mais do que nunca, que eu acho que isso é importante, é um trabalho do próprio posicionamento da gente como empresa, né? Então, a gente ter atingido 10% de market share da companhia e o portfólio amplo que a gente tem aqui para atender os nossos clientes, ainda mais num cenário de restrição de oferta de semente esse ano, restrição de oferta de semente e restrição de crédito, né? Não vamos recordar que também tem uma restrição de crédito junto. Quem quiser continuar sendo cliente Boa Safra, tem que pagar a conta em dia, né? Então, dado o tamanho que a gente tomou, a gente realmente virou um fornecedor estratégico para os nossos clientes. Os nossos clientes são as revendas. O custo aqui do total dos insumos que ele compra, a semente é 15% do total do que ele compra. A semente é um puxador de pedido. Ele já vendeu a semente Boa Safra lá. Então, ele tem uma ruptura da carteira de venda dele por não ter a semente Boa Safra, é algo que prejudicaria muitos negócios. Então, acho que o que a gente reforçou com vocês, que era tão importante a escala, da gente ser relevante no negócio de sementes para os nossos clientes, esse, sem sombra de dúvida, é uma fortaleza nossa e ele ajuda muito. A gente tem nas experiências muito abaixo do setor e muito pulverizado. Então, hoje, não tem nada que nos preocupe de que seja relevante, porque não tem a concentração de não recebimento. Obviamente, está tendo movimentos curtos de postergação, de não conseguir pagar ali no 30 do 4, mas todo dia está se pagando, vem se pagando parcialmente todos os dias um pedaço de cada um. Então, não é que postergou tudo, ele vai pagando em partes dia a dia.
Então, dado esse perfil de todos estar indo nesse caminho de fazendo pagamentos parciais, hoje é algo que não nos preocupa mais no segundo trimestre. A gente vai estar conseguindo mostrar aí grande parte dessa carteira que tinha uma concentração maior em 30 do 4, tem 30 do 4 e 20 do 5, são duas grandes concentrações que a gente tem. A gente vai estar conseguindo mostrar o retrato dessa carteira, mas é algo aqui da administração que temos hoje um cenário que a gente vê bem favorável para a gente ter um grande índice de recebimento da nossa carteira em linha com o que a gente teve aí no último ano. É isso. Hoje a gente está muito com essa... bem confiante que não vai ter surpresas. Tá? Então, obviamente, sempre pode algo acontecer, mas até naqueles clientes que a gente tinha um grau de incerteza um pouco maior, a maioria já pagou uma grande parte, e é isso. Então, a gente está bem confiante que, enfim, ninguém vai pagar 30%, 40%, 50% de uma conta, você vai pedir a RJ na outra semana. Então, pode acontecer, nada é impossível, mas a gente imagina que quem vai pedir RJ já não paga nada desde o começo. Então, por isso que a gente está confiante. A administração está confiante na carteira, que nós não teremos surpresas, mas a gente só vai ter a certeza, e vocês também, nos números do segundo trimestre. Tá ótimo, muito claro, professor. Obrigado. Vamos à nossa próxima pergunta, é do Bruno Tomazetto, do Itaú. Bruno, por favor, pode prosseguir. Oi, Marino, Felipe, bom dia. Obrigado por pegar as perguntas. Eu tenho duas aqui do nosso lado, tá? Queria primeiro só fazer um follow-up em relação a essa discussão de eficiência e reestruturação que a companhia anunciou no final de 25, só para entender o que de ação que já está efetivamente entregue pela companhia, né? Mesmo que não seja totalmente refletido no resultado, a gente sabe que ainda é cedo, mas o que já está entregue e se tem alguma coisa a mais para fazer ao longo desses próximos meses. E aí, claro, se puderem comentar a expectativa atualizada para a curva desse reflexo no P&L, né, nos próximos tris, em comparação com o que já deu para perceber no primeiro tri, acho que seria ótimo. E aí uma segunda pergunta, só para puxar essa discussão de novas culturas, que tem sido um tópico contínuo ao longo desses últimos anos, só para entender se hoje tem alguma contrapartida ou alguma alavanca que a companhia tem se utilizado para esse crescimento, que poderia se normalizar uma vez que vocês cheguem mais perto do run rate, né? Então não sei se tem alguma contrapartida de condição comercial melhor que vocês podem fazer para captar esses clientes em novas culturas, ou flexibilização de algum pagamento, enfim, só para entender o que tem de ganho de top line, margem, capital de giro, que seja, que venha do ramp-up desse negócio, né? Mais do que do próprio crescimento ou ganho de escala, que acho que isso já ficou bastante claro nesses últimos anos. É isso, obrigado. Obrigado pela pergunta, Bruno. Eu vou comentar um pouco aqui sobre os ganhos de eficiência, o projeto de eficiência, no que ele tem se baseado, tá? Vamos lá. O projeto de eficiência, ele teria aí 4 grandes linhas, tá? 3 delas, que para mim são as principais, são focadas em redução de sobras, tá? Então, por que a gente tem perdido margem? A gente tem perdido margem porque a gente tem sobrado mais, tá? Então, eu acho que essa é a grande... É o que os nossos estudos nos mostram, tá? Então, a gente lá atrás saiu de uma sobra de 17%, batia 20%, 21%, sobra de produto, e a gente chegou aí em 31% no ano passado, e essa sobra tem consumido a nossa margem. Tá? Ela, apesar de a gente estar crescendo, aumentando e ganhando mercado, mas ela está consumindo nossa margem. Então, acho que a grande linha é essa. Tá? Então, esse é um ponto. E a gente tem um ponto de custos, que ele também é importante, e eu vou entrar nele. Mas, então, o que são as quatro frentes?
3 estão, do projeto de eficiência estão dentro da parte de sobras, de fato. Tá? Uma delas é portfólio, então a gente tem revisado muito o portfólio da companhia, por a gente ter crescido muito, a gente estava com um portfólio muito grande, então a gente tem reduzido o tamanho desse portfólio, a gente chegou a bater 101 materiais, nós temos uma meta de chegar em 65 materiais, acho que esse ano já está em 80 materiais, então a gente quer reduzir o número de materiais ofertados. Tá? Então, ter menos materiais, porque a gente entendeu também que muitos materiais estava difícil de manejar a sobra daqueles materiais e alguns com menos demanda. Então, acho que esse é um ponto. O segundo ponto, tá? Então, nós temos aí estudos que estavam nos mostrando indicadores que nos mostravam que a gente tem, inclusive, algumas das nossas indústrias não estão no mesmo nível de produção e eficiência das nossas indústrias mais antigas, né? Em termos de descarte, de eficiência, quer dizer, elas estão gastando mais ou descartando mais do que as nossas plantas mais eficientes, e a gente tem feito um grande trabalho para equiparar essas indústrias. Tá? E já é um trabalho que já tem frutos esse ano, vai ter mais frutos no ano que vem, mas é um trabalho de equiparação de eficiência dessas plantas e tem uma parte de processos também. Tá? É importante falar que a gente era uma companhia que tinha 3 unidades e saiu aí para 16 unidades hoje. Então, foi um crescimento muito rápido. Tá? Então, acho que a segunda parte do processo de ciência é nisso, em cima da quebra. Tá? E a terceira parte é muito focada em pedidos, em cima de sell-out, um trabalho melhor da própria equipe. A gente ampliou muito a nossa base de atendimento e a própria equipe, e a gente tem colocado novas métricas de sell-out, de ver realmente o que girou ou realmente o que vai girar, e está com mais segurança aí para evitar sobras. Tá? O quarto item, eu falaria para vocês que é custo. O custo não está dentro da parte de eficiência de sobras, tá? Mas eu acho que, como empresa que veio crescendo, a gente veio sempre se preparando para um volume maior, e o nosso custo, o nosso SG&A, quando a gente avalia, a gente acha que ele cresceu mais rápido do que deveria. Também era um outro momento do agro, um momento aí de abonança do setor. E olhando agora, a gente acredita ser capaz, e é o que a gente está conseguindo demonstrar, de, com um menor custo, com um menor SG&A, conseguir ter basicamente os mesmos resultados de venda. Então, a gente está fazendo também um trabalho de redução de custo e tentando enxugar o custo da companhia. E basicamente é isso. Eu acho que são eu acho, e complementando aqui, eu acho que isso já consegue ver no nosso balanço, né? Então, a necessidade de capital de giro menor dentro desse primeiro trimestre já mostra que a gente, mesmo ainda crescendo, a gente coloca menos capital de giro na nossa operação. Quando você olha o NCG da companhia, você já olha o NCG da companhia caindo em relação ao faturamento também.
Então, hoje, no primeiro TRI desse ano, você já consegue ver o SG&A em números absolutos, de fato, menores do que o primeiro TRI de 25. Então, já está hoje, a gente já consegue já mostrar em números para vocês. No nosso balanço, vocês já conseguem fazer essa análise de mostrar essa eficiência e a questão também da gente estar conseguindo capturar mais, obviamente, lucro bruto na companhia, que é justamente a diversificação dessas outras culturas, que escala é sim importante aqui no final do dia, então a escala é fundamental, mas tem o fator também de preço, né? Conforme eu comentei com vocês, a gente atingiu níveis de preço muito baixos de sementes no ano passado. E a gente está vendo aqui uma recuperação generalizada em todos os negócios hoje que a Não gente só na faz, soja, né? não somente soja. Então, é algo que a gente pode ampliar para o setor. Então, esses são vetores de captura de margem para a gente, né, do SG&A menor, conseguindo capturar mais preço unitário por unidade vendida em todas as nossas categorias de semente, além dos ganhos de escala que a gente está tendo, principalmente com as outras culturas que estavam em níveis subótimos para estar pagando todos os custos da estrutura que elas tinham. Então, dado isso, a gente já consegue ver, dentro já do balanço do primeiro TRI, mesmo ele sendo aí pequeno perto do todo, que de fato a gente está tendo umas mudanças de alocação de capital e com potencial de captura de margem. Então, isso está no nosso controle da companhia, aonde que a gente aloca capital. Acho que o nível de credibilidade que a gente tem, o tamanho que a gente tem como companhia, a gente hoje quer conseguir negociar prazo com os nossos fornecedores, é algo que nos permite jogar esse jogo, né? Pelo nosso nível de liquidez da companhia, o nível de solidez da Boa Safra. Então, isso a gente está sendo capaz de fazer essas negociações justamente para conter a alocação de capital e que isso já é evidenciado no primeiro TRI, e a gente vai continuar com essa diligência ao longo do ano de 2026. Ficou bastante claro. Obrigado. A próxima pergunta é do Henrique Brustolin, do Bradesco. Henrique, por favor, pode prosseguir. Olá, Marino, Felipe, obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria explorar, ouvir um pouco mais justamente desse ponto do capital de giro, né, e todas as iniciativas que estão sendo feitas, né, para o ano. A dúvida é se vocês conseguissem compartilhar um pouco mais, né, de como vocês estão vendo as condições comerciais da carteira de pedidos, não tanto com relação a preço, mas com relação a prazo. Eu acho que ajudaria a entender, né, como pensar nessa evolução de capital de giro, porque a parte desse, né, benefício maior do primeiro tri, ele parece ter um volume menor de construção de estoque, né, agora no ano que eu imagino que esteja muito relacionado à sazonalidade da colheita e deve acelerar nos próximos trimestres, mas quando vocês olham para o fim do ano, né, onde a principal linha, né, que acaba consumindo o capital de giro é o prazo de recebimento, a dúvida é se vocês veem alguma grande alteração nessa linha olhando para frente e as condições que estão no mercado. Obrigado. Henrique, acho que é um bom ponto aqui o que você traz. Obviamente, a carteira de pedido está sendo construída, né? Então, tem muita coisa ainda para estar acontecendo. Obviamente, a gente tem duas coisas aqui nesse movimento. Uma coisa que tem menos dinheiro no mercado, né? Então, de fato, isso é óbvio. Então, a gente caminha aqui para o ano que na margem vai ter menos dinheiro disponível no mercado, mas a gente tem, então, dado isso, deveria se imaginar, né, no setor agro como um todo, que todo mundo deveria demandar mais capital de giro de todos os agentes que participam do setor. Mas a gente tem um movimento aqui que é um movimento vamos lá, um movimento de flight to quality, vamos dizer assim, que vocês no mercado financeiro gostam de estar falando, e eu acho que a gente pode fazer essa boa analogia aqui para o nosso negócio. Então, existe produtores e revendas que são capitalizadas, né?
E essas empresas que têm condições de fazer antecipação de pagamento, ela vai fazer esses pagamentos para quem seja confiável. Eu acho que quando a gente olha aqui no setor de semente, a gente é o número 1 dessa lista. Então, a capacidade nossa de ter recebimento, e acho que isso a gente vai ver aqui dentro a gente vai poder conseguir mostrar para vocês dentro do segundo trimestre desse ano as antecipações de pagamento. Eu acho que a gente ganha uma relativa de capturar esse movimento de liquidez que tiver, mesmo que ele seja menor, da gente capturar ele mais de forma relativa do que os nossos concorrentes. E o movimento de crédito vai ter, sim, um movimento de demanda de crédito, obviamente, e a gente também, naturalmente, pelo nosso balanço aqui, também vai ter uma pressão maior por ele estar. Mas aí são duas coisas que vão estar oscilando. De, eventualmente, a gente receber relativamente mais de quem tem liquidez, e quem não tem liquidez, a gente dar mais prazo safra. Qual vai ser o net disso? Não sabemos ainda, né? Muito ainda vai depender da evolução da carteira. Mas é aquilo, se for um pouco mais por prazo, é para trazer mais preço. Se for trazer mais liquidez, você vai ter um preço menor, consequentemente uma margem um pouco menor. Então, elas têm que se conversar naturalmente aqui, e a gente está muito bem preparado para as duas, para a gente, aqui da administração, a gente maximizar, né, o retorno aqui para o nosso acionista, e lembrando que a gente está vivendo um cenário de restrição de oferta de semente no mercado para agravar tudo isso. Então, acho que isso coloca a gente, e aí era até umas perguntas, né, Henrique, de ter quais são as vantagens comparativas da Boa Safra, que vinha isso desde o nosso IPO, né? E a vantagem comparativa, às vezes, ela não aparece muito no período de bonança, mas quando você vê nos mercados agora mais restrito, as nossas vantagens comparativas agora, com a gente atingindo 10% de market share e a diversificação do portfólio que a gente tem, elas começam a ficar muito óbvias. Então, e a gente está aqui para estar capturando todo o valor dessa nossa carteira de pedido nesse ano de restrição de oferta de semente, e a gente, com essa solidez que a gente conseguiu conquistar da Boa Safra. É isso, Henrique. Até nos nossos modelos, eu acho que é difícil a gente conseguir diminuir o volume de crédito para o ano que vem, mas tem, de fato, aparecido muitos pedidos à vista, muita gente querendo comprar e com essa segurança de mandar capital para a gente. Então, eu acho que a gente consegue trabalhar mais ou menos em linha com o que foi no ano passado, apesar de toda a restrição de crédito e toda a necessidade de capital de giro que a gente vê no setor como um todo. Tá claro, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Marino Colpo para que faça as considerações finais. Olha, eu gostaria de agradecer a todos que participaram conosco, a todos os investidores. Muito obrigado, é um prazer estar com todos vocês aqui. Agradecer também de maneira especial a todos que fizeram perguntas, agradecer aí o time e a equipe da Boa Safra, a equipe de marketing, enfim, por toda a publicação de resultados. Obrigado e um ótimo dia a todos. A conferência da Boa Safra está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.